Na aula anterior, dissemos que tudo que existe, tudo que existiu e existirá, é feito da supersubstância que chamamos de mente. A mente é sagrada, mas a mente não é a existência absoluta como o Espírito Santo é. É o material com o qual o Espírito Santo e os santos arcanjos, os construtores, criaram em todos os universos, o universo material, o chamado universo psíquico, o universo noético e qualquer outro. Portanto, tudo o que é a existência absoluta, Deus Pai. Tudo o que é e existe é a existência absoluta expressando-se como Logos e como o Espírito Santo. O que existe tem sua origem na existência. Dissemos que tudo o que existe é a mente, mas, a mente tendo em si, como sua energia, a existência alma, a existência absoluta. Vou dar um exemplo grosseiro, já que não temos nenhum melhor. Se vemos um ser humano trabalhando, fazendo isso habilmente, tudo o que podemos ver são as mãos se movendo e o trabalho sendo feito. Você consegue ver o pensamento dele, a menos que você seja um místico avançado? Claro que não. Ninguém pode ver o pensamento, mas você pode ver as mãos se movendo e pode ver o que sai delas, as duas mãos. Da mesma forma, como temos as duas mãos, temos o Logos e o Espírito Santo. No entanto, o trabalho feito pelas mãos está na cabeça. A cabeça é a existência absoluta. Portanto, não devemos ver o que a Igreja chama de Deus Pai como algo hipotético. Tudo está lá. Sua natureza é a sabedoria total, o poder total e o amor total. Ele é o onipresente e onipotente. Você deve ter isso em mente. Mas, novamente, não temos três deuses, assim como não temos três homens porque vemos um homem trabalhando com as mãos. Então, vemos apenas uma existência absoluta em sua totalidade. Em sua totalidade, a existência absoluta, o que vocês chamam, os grupos expressando-se de uma maneira especial, que lhes dão certas características, os indivíduos, os seres, separadamente, assim como no corpo de um homem você tem milhares de células. Então, nós, cada um de nós, cada ser humano como um espírito ego se superconsciência, eterno, é um ser na multiplicidade da existência absoluta, e classificado em uma das classes que reconhecemos pela expressão de seu trabalho. A natureza de todos os seres na existência absoluta é a mesma, no entanto, seu trabalho, construindo os universos e tudo o que neles existe, está dando a eles certas características. Isso significa, torna-os os senhores dos elementos. O que são os elementos agora? Elementos são mente em diferentes taxas de vibrações. Dissemos que tudo é mente. Matéria é mente. Então, o que é a existência absoluta em sua multiplicidade, e o que é e existe é a criação, e dizendo criação quero dizer todos os universos e tudo o que existe nesses universos. Nós, seres humanos, somos lógicos e espirituais santos. Ambos. Os animais, a vida animal ao nosso redor, tudo no reino animal, no reino vegetal, são espiritualmente santos, não lógicos. Não que, claro, o Logos não seja aquele que cria tudo, mas não é expresso nesse tipo de vida e esse tipo de manifestação. Porque, o que acreditamos é que tudo o que existiu é e existe, é tanto pelo Logos quanto pelo Espírito Santo. Tudo o que vemos feito por um ser humano vemos feito por ambas as mãos, porém uma mão faz um trabalho diferente da outra, e ambas completam o trabalho. Agora, qual é o trabalho do Logos, Cristo, e qual é o trabalho do Espírito Santo, como podemos entender? Através do trabalho do Logos estão passando aqueles seres, seres eternos, seres espírito ego superconscientes, que expressam o que vocês chamam de eu, uma autoconsciência, e isso são apenas os seres humanos no planeta agora. Qual é o trabalho do Espírito Santo no planeta, e mesmo nos outros mundos de outras dimensões, é a vida, novamente, expressando uma espécie de subconsciência, até mesmo consciência, mas não autoconsciência. Esta é a diferença entre o trabalho do Logos e do Espírito Santo. Vemos ao nosso redor que todos os seres vivos, formas vivas, estão expressando uma espécie de subconsciência que vocês chamam de instinto, sensibilidade ou muitos outros nomes, mas não autoconsciência. Apenas um ser humano expressa autoconsciência. Porque um ser humano é um Deus. Um ser humano é um ser na multiplicidade da existência absoluta. Um ser humano é um espírito ego si superconsciência. Toda a vida animal ao nosso redor é a expressão da vontade da existência infinita como movimento e mente, energia e eles são supervisionados por anjos e arcanjos. Mas todo ser humano é um arcanjo como ser autoconsciente. Agora, os arcanjos expressam autoconsciência? Sim, mas uma consciência arcangélica. Então, temos que estudar o que eu diria que é a diferença nas autoconsciências. Da mesma forma, temos que estudar as várias diferenças nas subconsciências e nas consciências ao nosso redor nas formas vivas. E o que encontramos com um estudo sério? Toda forma viva ao nosso redor expressa a sabedoria total, o amor total e a força total do poder da existência absoluta. Nenhuma forma viva ao nosso redor escapa dessa sabedoria total, amor total e energia total ou força. Isso chamamos de círculo das possibilidades, uma lei da qual nenhum ser vivo pode escapar. Então, vemos que esse círculo das possibilidades, e, mais tarde, estudaremos o círculo da existência e o círculo das probabilidades, vemos que tudo que existe, da galáxia à ameba, obedece a esse círculo das possibilidades, e da existência e probabilidades. Sim, estudamos esta lei das probabilidades estudando todas as formas de vida ao nosso redor. E isso nos dá a convicção da sabedoria total da existência infinita. Então, como podemos estudar tudo isso? Pela reflexão. E, pela reflexão, no final, posso encontrar meu verdadeiro eu. O refletido na superfície da reflexão. Reflexão, isso significa observação de tudo o que acontece lá fora através dos 5 sentidos. Para ter um reflexo preciso ter um espelho. Como vou encontrar o reflexo se não tenho um espelho para ver as coisas refletidas? Nunca podemos entender o que é luz a menos que tenhamos a luz refletida através de um espelho. Em nosso caso, temos um espelho triplo distorcendo a realidade. E, nesse espelho, vemos nosso eu como uma entidade existindo no tempo e no espaço. Qual é esse espelho triplo em que podemos nos ver? O espelho triplo é mente e matéria, mente como substância psíquica, como dizemos, e mente como pensamento em sua natureza mais pura. Vou explicar mais. Podemos nos ver refletidos neste espelho triplo como nosso corpo material, como nosso corpo psíquico e como nosso corpo noético. Veja como você se vê distorcido neste espelho triplo. Distorcido? Definitivamente. Especialmente vendo-se na superfície do espelho, que é a visão emocional da sua existência, a personalidade presente de um homem. O que vemos neste espelho? O fenômeno da vida. O que é real nos reflexos dentro do espelho? Nosso eu, nosso ego. Mas agora, como vemos através do reflexo neste espelho material, psíquico e noético como uma personalidade presente?
Olhando neste espelho você comete o erro de achar que sua imagem no espelho, seu pequeno eu no corpo material, psíquico e noético, é seu eu. Ficamos diante desse espelho, ou melhor, entramos nesse espelho, entramos no corpo material, vestimos-nos com nossas emoções e nossos pensamentos e nos vemos muito distorcidos. Ficando diante do espelho, digo que você comete o erro de pensar que o reflexo, a imagem, no espelho é seu eu. Você sorri e a imagem ali sorri. Você chora e você vê o reflexo como um rosto chorando. Mas, se eu ficar na frente daquele espelho e te ver olhando no espelho cometendo o erro de achar que seu reflexo no espelho é seu eu e quebro o espelho, você não verá mais seu reflexo, ainda assim, nada acontece com você. Você é você, mesmo sem seu reflexo naquele espelho. E o que você acha que a existência infinita está fazendo o tempo todo enquanto você está encantado com sua imagem no espelho? Isso é um fenômeno que chamamos de morte. Você tem que deixar o corpo material, deixar o reflexo do primeiro espelho, deixar o reflexo do segundo espelho também, e até mesmo o terceiro espelho. Você não é seu eu refletido no espelho, distorcido. Agora, você pode se ver por introspecção, de dentro para fora. Você pode tocar a realidade para ver quem você realmente é. Então, antes de quebrar os espelhos, devemos estudar nosso reflexo. Enquanto vivemos neste mundo das formas, o mundo material, você deve estudar seu comportamento como um presente dia. Personalidade de um homem ou uma mulher. Seu eu não é masculino ou feminino, ainda, agora você existe como um homem ou como uma mulher. Isso é seu reflexo. Então, qual é a primeira coisa que observamos? Que estamos vivendo através da reflexão. A vida fora do corpo está consciente de si mesma? Se somos autoconscientes na lama, não somos então conscientes como vida, eu? Definitivamente, somos. Mas, agora é uma expressão diferente de autoconsciência. Qual é a diferença entre essas autoconsciências? Podemos entender isso estudando e vivendo, estendendo nossa autoconsciência para o que chamamos de auto-superconsciência. Portanto, é tornando-se vivendo que conhecemos e entendemos. Usando a mente como pensamento não podemos sempre conhecer a verdade, porque os pensamentos são asas muito fracas para um voo tão alto. Então, o que encontramos? Que nós, dormentes e sonhando como autoconsciências presentes, temos que acordar para a realidade de quem somos. Enquanto estivermos sonhando sob as ilusões do tempo e do espaço, não poderemos nos ver na introspecção, olhando para dentro. Olhando para dentro? Cristo disse que o reino dos céus, que está em nós, é nossa própria natureza. Então, como começamos? Não há maneira rápida. Você deve ter isso em mente. E, precisa de sinceridade consigo mesmo. Às vezes, pessoas que vêm da Suíça, Alemanha, França e de todo lugar, perguntam, sim senhor, Dascali, queremos e viemos para nosso desenvolvimento espiritual. Outros dizem elevação psíquica. Usando palavras sem realmente entender o que estão pedindo. O que você quer dizer com desenvolvimento espiritual? Quem deveria se desenvolver tão alto a ponto de sentir que alcança o desenvolvimento espiritual? O que significa elevação psíquica? Você deve analisar essas palavras e realmente pedir algo que você entenda o que quer. Quando você ouvir essas palavras, pergunte o que elas deveriam significar. Elevação espiritual? Eu digo, você deveria melhor perguntar, como alcançaremos nossa autorrealização, entendendo quem somos? E quanto ao desenvolvimento psíquico, significando obter poderes psíquicos? Cristo diz, buscai primeiro o reino dos céus dentro de vós e tudo vos será acrescentado. Todas essas coisas virão. Então, tenham em mente, o que realmente vale a pena ter é a autorrealização. Conhecer não por teoria e por o que as pessoas dizem ao nosso redor, admitindo cegamente que é verdade, mas vivendo isso. Vivendo esta verdade. Agora, o que é a autorrealização? Se eu perguntar a você, quem é você? Se eu fizer essa pergunta a um jovem ou uma jovem, ele dirá André, Jorge, ou a menina dirá Maria, Alexandra. O que você acha, é você, realmente você? Claro, não sei quem sou. Bem, você está cometendo o erro de tomar seu reflexo na matéria e na mente como seu eu. Como podemos chegar a esse estágio de perceber o que somos nos primeiros passos da escala eu sou eu? Eu disse, primeiro reconhecendo que tenho o poder e a autoridade de usar a mente como supersubstância, como pensamento e razão. A primeira coisa que você descobrirá é que você pode fazer isso. Então, o segundo, eu estava usando esse poder inconscientemente. Usando a mente sem saber o que ela é, vivendo de forma inconsciente até agora gostando, desgostando e tudo mais. Então, seriamente, você dirá, deixe-me analisar esse meu eu, como uma jovem ou um jovem, o que sou na realidade, o que é comum a ambos os sexos. Há realmente alguma diferença entre um homem e uma mulher? Estou dizendo, não. Ambos são deuses, seres eternos, tendo diante de si ambos o mesmo caminho em direção à autorrealização. Então, o que um jovem pode fazer, e vocês o chamam de inteligente e sábio, qualquer mulher pode fazer. Todos os seres humanos, homens ou mulheres, têm os mesmos direitos de viver, respirar, pensar e alcançar o que chamo de autorrealização. Então, como começamos agora? Estudando o que está acontecendo ao nosso redor. Comece estudando o corpo material, anatomia e ciência sabem muito hoje em dia. Você pode ler isso em livros. E, vemos que todo ser humano, homem, tem o mesmo corpo, o mais alto ou mais baixo não importa, que qualquer outro ser masculino, qualquer mulher tem o mesmo corpo que qualquer outra mulher. Agora, o que é comum? A forma. A forma viva. Nada pode existir em vários mundos de várias dimensões sem uma forma. Para nós é a forma humana. Mas nosso eu, é realmente a forma humana? A própria vida depende de uma forma humana ou de qualquer outra forma ao nosso redor nos universos? Não. A vida é, mesmo sem nenhuma forma humana. Aqueles do círculo mais íntimo de nossos círculos são ensinados a descartar até mesmo a forma humana, usar qualquer outra forma ao seu redor e até sentir-se vivendo conscientemente sem nenhuma forma. Este é o último passo. Quando alcançam esse estágio, muito poucos, acreditem, conseguiram mesmo em nossos círculos ou em outros círculos, longe de imaginar tal coisa, no início tem medo. Mas não estamos perdidos? Aniquilados? Alguns, que estudaram budismo, que fala sobre o nirvana, uma aniquilação hipotética, também ficam assustados. Mas, quando podem obter qualquer forma que quiserem, viver nela, saber tudo sobre ela, retornando à sua própria forma, humana, que dizem que agora são os mestres das formas. Então, deixando de lado algo que você não está perdendo. Você pode obtê-lo a qualquer momento que quiser.
Porque sua natureza como um ego eunese é a vontade e a autoabundância. Tenha isso em mente. Então, na autorrealização você não tem nada para deixar para trás, nada a perder, pelo contrário, ganhar tudo. Isso é o que se descobre. Sim, claro, para alcançar esse estágio de autossuperconsciência, você deve subir essa escada passo a passo. Porque temos esta escada com todos esses passos de consciências e uma escada agora que chamamos de autoconsciência. Agora que escada? Como disse na aula anterior, estudando a autoconsciência você começa pelo que chamamos de subconsciência. Consciência e superconsciência. Há muita diferença nelas. Mas, agora, estudando essa escada que chamo de autoconsciência, só existe uma autoconsciência. Posso chamá-la de pequena autoconsciência, a consciência da personalidade presente, pequena em expressão, em natureza, não, porque a autoconsciência não importa como se expressa é vida, Deus. Então, o que vejo estudando a autoconsciência não é um desenvolvimento, mas um alargamento da expressão. Então, na natureza autoconsciência, aquele eu, o ego, de Maria, Helena, Jorge ou André, não é diferente do espírito ego auto-superconsciência. Mas, agora vejo que há uma expansão. Expandindo? Expandindo até que ponto? Para tudo e em todos os lugares. Entenda isso, para tudo e em todos os lugares. O que significa para tudo e em todos os lugares? Quando você descarta até mesmo a forma humana, você quer conhecer todas as outras formas vivas ao seu redor. Você pode fazer isso. É isso que quero dizer expandindo para tudo e em todos os lugares. Para conseguir isso você deve ir além da influência do que você chama de tempo e espaço, sabendo que essas são ilusões. Tenho medo de ter levado você para águas profundas agora. Você deve voltar para um trabalho mais prático para alcançar esse estágio. Você deve começar pela personalidade presente. Estudando a personalidade presente, analisando-a, no início você terá vontade de saber. A vontade de conhecer a realidade é sua natureza de conhecer. Então, estudando a sua personalidade presente, sendo homem ou mulher, você deve começar seriamente a observar e estudar seu comportamento. Estudar o que é um desejo, como esse desejo ou desejo está influenciando você, estudando ações e reações, analisando as várias emoções, conhecendo-as, chegando a um ponto em que nenhuma emoção pode existir a menos que seja alimentada pela mente. Então, você começará a ver agora outra face da mente, além da emoção ou pensamento por emoção ou desejo. Você verá como puro pensamento. O que você descobrirá? Que analisando as emoções, tenho emoções nobres, mas também tenho fraquezas, paixões, ideias fixas e tudo isso. Você tem que estudar a natureza de cada emoção. Para estudar isso, em cada emoção tenho que ver muitos tipos que vibram na mesma taxa que os elementais. Estude-os um por um. Seriamente. Colocando em palavras simples, estudando nosso egoísmo. Cometemos o erro de pensar que nosso egoísmo é nosso ego, nosso eu. Isso significa que, estudando a sombra dos espelhos, devo entender que não sou aquela sombra. Eu sou outra coisa. Então, você começa a pensar, mas quem sou eu que posso fazer tudo isso? Este é o passo mais importante. Alcanço através da observação, quem sou eu que posso fazer tudo isso, que pode se concentrar, meditar, analisar e saber o que é isso e o que é aquilo. Este é seu primeiro contato com a introspecção, olhar para dentro. Com o tempo, após tomar decisões através da observação. Hashtag tradução. Concentração e meditação, isso significa mudar seu caráter, desenergizar o egoísmo, você descobrirá que, não sou o que pensei que era. Ainda assim, Helena é Helena e Jorge é Jorge. Mas, Helena e Jorge são pessoas diferentes agora. Não diferentes nos corpos, mas diferentes agora em conhecimento, desenvolvendo algo que não sabiam antes. Então, analisando suas emoções, seus desejos, seus pensamentos, seu comportamento, para conhecer sua personalidade presente, você chega a este ponto, quem sou eu afinal? Quem sou eu que faz tudo isso? Quem sou eu para expressar esse poder de vontade de fazer isso, de conhecer a verdade sobre isso, e quem sabe agora e não sabia antes? Quem sou eu agora? Então, você se desenreda dos corpos, da personalidade presente, de suas emoções e pensamentos. O que você vai encontrar? Agora, não sou o que pensei que era, o escravo e a vítima das minhas emoções e pensamentos. Agora, sou o mestre dessas emoções e o mestre dos meus pensamentos, em vez de deixar a mente tornar-me escravo para o cumprimento de certas emoções e desejos sem usar minha mente razoavelmente, mas apenas para atender ao objetivo de uma emoção ou desejo. Agora, eu mesmo uso a mente racionando. Agora, o que mais encontro? Que, obedecendo às emoções, naquele grupo de elementais compondo minhas emoções e minha personalidade presente, eu também fui vítima das circunstâncias no tempo e no espaço, que não são permanentes. São temporários. Qual foi o resultado de todos aqueles desejos e emoções? O que se não dor, desespero, miséria para nós e para aqueles ao nosso redor, vibrando na mesma taxa de vibrações que nós mesmos? Então, Helena e Jorge ainda são os mesmos, mas são pessoas diferentes agora. Se você perguntar a eles quem é você, Helena dirá Helena. Sim, você é Helena, claro, mas o que era Helena um ano antes? Talvez uma prostituta, e hoje uma santa. Madalena era a mesma Madalena antes de conhecer Cristo e depois, quando se tornou Santa Madalena. Novamente, ela era a mesma Madalena. E Jorge? George será George. Mas, se eu perguntar a ele agora, olhe para trás no tempo, você foi um ladrão, um bêbado, um jogador, um mentiroso, causando tanta dor ao seu redor. Ele será o primeiro a negar isso sobre si mesmo. Agora, ele estará pronto apenas para dizer, sim, realmente, tenho vergonha do que fui. Qual é a diferença agora? Você precisa de todas essas coisas ao seu redor na vida? Você descobrirá que agora seu eu, seu ego, alcançando até os últimos passos da autoconsciência, aquela autorrealização, é mestre das emoções e dos pensamentos e não escravo dela. Raciocinando, o que você vai encontrar? Você conhecerá a natureza dos desejos e para onde eles estão levando. E você encontrará a qualidade de um desejo. Analise-o e veja, quando ele é realizado e você tem o que queria ter, então você descobrirá que tendo isso, ele perde o que você pensava que era seu valor. Então você está atrás. Algo mais, e depois de outra coisa. Ou, se realmente lhe agradou tê-lo, e você o tem novamente, esse prazer o faz se sentir cansado. O cumprimento de qualquer desejo lhe dá satisfação, temporariamente.
Então, você se acostuma com isso e pensa que quer outra coisa, e não afim no desejo e no desejo, e no pensamento de sentir a necessidade de tê-lo. Então, se esse desejo não pode ser realizado, devido às circunstâncias, o que esse egoísmo está fazendo? Em 80% dos casos, em vez de fazer você raciocinar e dizer, tudo bem, as circunstâncias são como são agora. Da próxima vez, com circunstâncias mais favoráveis, posso realizar esse desejo. Mas o egoísmo é um diabo. Por que não agora? Pode levá-lo a crimes, até mesmo a matar. Para todas essas coisas que vemos ao nosso redor, dia e noite, em todos os lugares do planeta, em todos os países, em todas as civilizações. Então, temos que estudar a natureza dos desejos e analisá-los. Analise as emoções. E o que vamos encontrar? Vivendo inconscientemente, e não conscientemente ou autoconscientemente, até agora desenvolvemos uma personalidade presente com paixões, ideias fixas, fraqueza e tantas outras condições desagradáveis em nós que temos que eliminar. Então, o egoísmo se apresentará fingindo ser você, não desejando a mudança. Mas você é você agora. Você se desenredou do egoísmo. E assim, esses são os primeiros passos da autorrealização. Mencionei matar o egoísmo. Como você pode fazer isso? Desenergizando os elementais que o torturam. E, ao fazer isso, o egoísmo morrerá. Tem que ser. Então, todos aqueles elementais que compõem o egoísmo serão desenergizados. Agora, qual é a natureza do egoísmo? Lutar. Qual deveria ser sua natureza agora, usando o que chamo de raciocínio? Lutar? Não. Lutando você se rende. Você recebe outro manto de egoísmo confundindo seu eu novamente com o egoísmo. Isso significa que você nunca foi livre do egoísmo. Sobreviver ao egoísmo dobra, ainda sendo o mesmo. Então, você deve ser muito cuidadoso com isso. Raciocínio não é luta. Por que você deveria lutar? Desprezando, não ligando mais para aquele elemental, qualquer um dos elementais que fazem o egoísmo, você o desenergiza. Não há outra maneira. Ao lutar contra ele, você o fortalece. Então, um dos objetivos daquele verdadeiro eu, o ego, o self, é conhecer a natureza da matéria, como a matéria está influenciando você na composição do egoísmo. Você tem que estudar e aprender a natureza das emoções e desejos. E, antes de conhecer a natureza desses desejos, como você será capaz de desenergizar os elementais nascidos deles? Você tem que aprender isso através da natureza do pensamento. Portanto, a desenergização dos elementais que te atormentam requer muito trabalho. Você deve entrar sinceramente nessa selva que chamamos de subconsciente e aprender sua natureza, novamente, da personalidade do dia atual, do seu egoísmo. O que você descobrirá então? Quanto mais fértil o solo, mais fortes os arbustos espinhosos. Sim, mas quando você os queima ou destrói, quanto mais fértil for o solo em que esses arbustos espinhosos estavam crescendo, melhores árvores serão produzidas. Porque a fertilidade está lá. Então, não se desespere. Quanto mais difícil for a lição aprendida pelos erros, mais preciosa será a lição adquirida. Tenha isso em mente, porque, se não fosse assim, o Ser Absoluto em sua sabedoria absoluta não nos deixaria livres para aprender nossas lições. Mesmo nas transgressões. Então, tenha isso em mente e não desespere. Vou repetir. Entrando em seu subconsciente, vendo enormes arbustos espinhosos, sorria. Sim, solo muito bom e fértil. Há muita água para fazê-los crescer. Sim, vou precisar da água mais tarde. Também vou precisar desse solo fértil. Quando eu arrancar tudo isso, terei árvores frutíferas muito boas de minha escolha. Então, tenha tudo isso em mente. A mente como pensamento e emoção está compondo o subconsciente. O que você carrega agora é a substância, a supersubstância e a matéria. Você tem que aprender a usá-la. Eu disse em uma lição, com o mesmo material e coisas, madeira, água, cimento, tijolos, ferro e todos esses materiais para construir uma construção, podemos construir uma prisão, entrar nela e nos fechar, ou podemos construir um palácio para nós mesmos. Portanto, não é o material que deve nos assustar, mas sim a maneira como estamos usando essas coisas, essa matéria que chamo de mente, que devemos nutrir. Agora, o que você descobrirá após a autorrealização? Quer eu soubesse ou não, subconscientemente ou até mesmo conscientemente, e agora autoconscientemente, eu estava usando a mente, fazendo muito mau uso dela. Fazendo-me escravo de minhas emoções. Agora, cabe a mim mudar e tomar novas decisões. Eu posso usar a mente. É nosso pão diário dado a nós pelo Pai. Pedimos a Ele, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. No entanto, não há necessidade de pedir. Porque, quer peçamos ou não, será dado a nós. Mas, ao pedir, alcançamos um tipo de autorrealização de que precisamos ter isso por autoridade. E, que não devemos fazer mau uso disso. Porque, se uma criança faminta, com maus modos, vem até você, à sua casa, e diz, estou com fome, você dirá, sim, espere. Ele pode continuar, mas estou com fome. Tudo bem. E você lhe dá um pedaço de pão. Olhando para você, ele quebra o pão em pedaços e os joga no chão, pisando sobre eles. Definitivamente, você lhe dará um tapa. Não é? Você disse que está com fome e eu lhe dei um pouco de pão. O que você está fazendo com ele? Então ele pode pedir novamente, mas estou com fome. Sim, pegue outro pedaço. Então, ele faz a mesma coisa novamente. Como um ser humano, amando seu filho, você lhe dará um tapa. Mas, o celestial. O Pai não faz isso. Ele te dá, e te dá, e te dá pacientemente até que você recupere o juízo. Para perceber que o pão é para comer e satisfazer nossa fome, não para desperdiçá-lo dessa maneira. Quando dizemos, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, o que realmente queremos dizer? Pão. Apenas um pão? Podemos conseguir isso em uma padaria. Não há necessidade de pedir isso a ele. O que é isso? A mente é a autoridade para usá-la, para viver corretamente. Agora, estamos realmente usando a mente corretamente ou desperdiçando-a com o quê? Transformando em ódio, fofoca, agressividade e tudo mais? Claro, o ser absoluto, o logos mais inteligente, não está interferindo. Mas, existem leis, para cada transgressão, elas trarão harmonia. Você não pode violar as leis. E, se desta forma sentimos dor, a culpa é nossa. Não das leis. Você tem que conhecer as leis.
aprendê-las e não ir contra elas. Outro dia eu dei um exemplo. Definitivamente, sentir dor, os hindus chamam isso de karma, não é um castigo, é uma lição a ser aprendida. Como uma lei no plano material, temos a lei da gravidade, que mantém tudo que existe no planeta em uma condição natural e adequada. Ela está aqui, a lei da gravidade. Sentimos isso ao caminhar do jeito que fazemos. Quer saibamos ou não, temos que respeitá-la. Se você pegar uma pedra e, sem pensar, jogá-la para cima, a lei da gravidade atrará para baixo. Qualquer transgressão deve harmonizar-se com essa lei física. Quando essa pedra cair sobre sua cabeça e você vir sua mão cheia de sangue, isso não é um castigo de Deus. Você jogou essa pedra para cima. Seria estúpido pedir a Deus para violar a lei da gravidade, e para que tudo fosse destruído, para que a pedra não caísse sobre sua cabeça. Portanto, na sabedoria total do ser absoluto, as leis da ordem estão presentes no mundo material, psíquico e noético. E você tem que conhecê-las, respeitá-las e viver com elas. Agora, para as transgressões no plano material, podemos ver os efeitos muito facilmente. Também podemos ver os efeitos no plano psíquico. Nos planos psíquicos, o mundo das emoções, através do nosso subconsciente, também temos que lidar com as leis existentes. Nos planos psíquicos, não um, mas muitos planos. Qual é o resultado de brincar estupidamente com emoções e pensamentos? Qual é o fim? Os hospitais psiquiátricos. Assim como você tem hospitais para transgressões relacionadas ao corpo material, também tem hospitais para as transgressões de nossas emoções e a maneira de sentir, pensar e comportar-se. Um psicoterapeuta deve ter essas leis em mente, pois ele deve trabalhar com elas. Também temos as leis no plano noético. Estudando essas leis, chegamos a entender a sabedoria total do ser infinito e o poder total, ou força nele, e o amor total. Agora, de volta aos elementais. Dissemos que todo pensamento, toda emoção cria um elemental, quer o vejamos ou não. É a misericórdia divina que não vemos os elementais que estamos criando. Por quê? Nos sentiríamos envergonhados e com medo como seus criadores. Às vezes, as crianças veem os elementais criados por seus pais enquanto gritam, brigam, odeiam-se, e elas gritam à noite vendo-os em pesadelos. Todos os pesadelos vistos por crianças ou adultos são elementais. Aqueles que os veem são aqueles que têm as mesmas vibrações que esses elementais. Então, todo pensamento e toda emoção criam um elemental. Todo elemental tem em si uma emoção ou pensamento, embora as proporções de emoção e pensamento sejam diferentes, e é isso que nos faz classificá-los. Então, sem ver os elementais, podemos conhecer sua natureza pelo efeito que tem sobre nós. Todos os elementais de nossas emoções e pensamentos, compondo nossa personalidade do dia atual, nosso egoísmo, são nossos torturadores. Você pode facilmente rastrear e encontrar esses elementais ou qualquer outro elemental em seu subconsciente. Então, agora, mesmo se encontrando no degrau mais baixo da autorrealização, você pode tomar as decisões e se tornar o mestre de todas as suas emoções, sabendo agora a maneira de criar e usar, em vez de formas de pensamento emocional, pensamentos puros. Criativos. O que as pessoas estão fazendo dia e noite? Isso é o que eu vi ao examinar várias pessoas doentes ao meu redor. Você verá como essas emoções são fortes. Eu tinha uma mulher que tinha um crescimento inocente no seio. Não era um tumor. Glândula. Em cada 10 mulheres, pelo menos 6 têm isso. Ela foi a um médico que suspeitou de câncer. Ao dizer isso, ele criou o pensamento de câncer em sua mente com o medo, é câncer. Aquela mulher tinha isso. E, aquele homem tinha isso. Então, veja como o egoísmo está forçando você a criar elementais. É câncer. Então, removeram o seio. Sugeriram a ela que esses tipos de câncer geralmente se metastatizam. Não, ela ficou com medo da metástase. Outra glândula inocente sob o braço deveria ser operada como metástase. Ela foi operada. Não era. Era o medo disso. Ela veio até mim e eu disse a ela, não seja estúpida. Essas coisas acontecem. Deixe a natureza curá-la. Eu não tenho câncer agora? Claro, você tem um na sua mente, e a menos que o tire de lá, ele voltará. Então, onde está o perigo? Está na sua mente. No seu subconsciente. Você pode tirá-lo da sua mente? Sim. Ela estava se perguntando, sim, mas é fácil? Claro que é fácil, uma vez que você decide fazer isso, tirar da sua mente. Se ela fizer isso, viverá uma longa vida, e ela precisa viver porque tem 3 filhos para criar. Então, os elementais, ou nosso subconsciente, podem ser nosso melhor amigo ou nosso pior inimigo. Eles curam tudo, mas tua fé te curou, disse Cristo, ou nos enterram no chão, nos matam. 30 ou mais anos atrás, havia uma mulher, uma inglesa, que estava ensinando em uma escola em Nicósia. Ela deu à luz um filho. Então, disseram a ela que tinha câncer, câncer maligno. Eles removeram um seio. Depois de 6 meses, ela foi para a Inglaterra carregando seu filho de 6 meses. Lá disseram, uma metástase no útero. Eles removeram tudo. O marido dela veio até mim e disse, eu não consigo mais me aproximar da minha mulher. Ela tem câncer. Eu disse, tudo bem. Você quer um divórcio? Eu lhe darei um divórcio. Feito. Mas, acredite meu filho, não há necessidade de lhe dar um divórcio. Ela me disse que morreria depois de algum tempo. Os médicos em Londres deram-lhe 3 meses de vida, porque, até então, a metástase estará no fígado. Ela estará vomitando e tudo mais. Aquela mulher que estava ensinando, ela era professora, veio até mim e disse, olha, eu tenho um filho de 6 meses. Eu quero viver para criá-lo. Aqui estão os papéis dos médicos, confirmando que tenho câncer maligno. De uma biópsia em Londres e em todo lugar. Eu vi isso. Diga-me, eu tenho câncer? Eu comecei a rir. Se você rasgar esses papéis e dizer eu não tenho câncer, você não terá. Ela disse, eu sei o que você está me dizendo. Eu quero viver. Eu disse então, vamos fazer uma oração juntos. E assim fizemos. O marido dela morreu. E ela? Ela ainda está viva. No colo dela, agora, estão seus netos, e às vezes, ela vem me visitar. Havia um câncer, câncer maligno. Então, você deve ter isso em mente. Não permita que seu egoísmo, e eu sugeri que você o mate, que lhe pregue peças, tornando-se um inimigo mortal.
Hoje em dia, estão fazendo alguns testes por hipnose sobre como o subconsciente funciona. Eles colocam uma pessoa em um semitranse, não propriamente dormindo, e se aproximam dela fumando um cigarro. Eles vão por trás dela e dizem: agora vou queimar você com este cigarro. Vou colocá-lo no seu braço. Então, tocam o braço com um lápis. O que acontece é que a pessoa grita. Quando removem o lápis, a queimadura está lá. Eles fazem todos esses tipos de experimentos agora. Como isso acontece? Como a queimadura aparece lá? Então, uma das lições que todos devem aprender é a natureza de seu subconsciente e a natureza dos elementais criando seu total, que é um lado do subconsciente, a personalidade do dia atual de um homem. Todos têm o dever de fazer uma autoanálise, conhecer o eu da personalidade do dia atual, conhecendo a verdade, dominá-la e controlá-la. Portanto, devemos ser muito, muito cuidadosos ao criar elementais. Embora as pessoas não possam vê-los, elas estão sob a influência e o peso deles, às vezes esmagando-as, tenha isso em mente. Amanhã daremos mais sobre esses elementais. Como evitar criar, ou recriar, revitalizar tais elementais e como usar a mente sagrada como supersubstância, nosso pão diário, para viver de maneira adequada e correta. Agora, vou fazer uma pergunta a vocês. Por que estamos aqui neste planeta? Por que estamos vivendo como seres humanos no planeta? Esta pergunta foi feita a mim muitas, muitas vezes, depois que as pessoas se perguntaram isso sem ter uma resposta. Mas por que estamos aqui? Ninguém nos perguntou se queríamos estar aqui. Então, por que estamos aqui neste planeta? De que é composto o planeta? Matéria. O que temos agora? Um corpo material. O que mais há no planeta? Mente como emoção, o plano psíquico. Estamos vivendo nele, agora, mesmo subconscientemente. Estamos expressando emoções, desejos e pensamentos. Estamos criando agora, neste exato momento, nosso paraíso ou nosso inferno. E eu disse em uma lição que ninguém se encontrará, depois de passar, em qualquer inferno ou paraíso que não esteja já nele agora. Então, por que viver assim? E, o que é a mente? Nossa vida no planeta é apenas para aprender a natureza da matéria e da mente em todas as suas vibrações, como emoções e pensamentos, para nos tornarmos mestres da matéria e da mente. Este é o objetivo da vida. Você pode dizer: sim, estamos vivendo neste plano material, mas, há tanto sofrimento, tanta dor, tanta miséria. Sim. Talvez essas sejam as condições necessárias para nos despertar para que possamos entender que nosso objetivo na vida é apenas nos tornarmos mestres da matéria e da mente. E, eu disse, quanto mais amarga a coisa que nos acontece, maior a lição que é dada. Então, devemos apenas notar isso. Certo? Dascali, eu gostaria de saber o que éramos antes de virmos para esta terra? Você leu a parábola do filho pródigo? O que era o guardador de porcos antes de pedir ao pai que lhe desse sua fortuna e fosse embora? Um príncipe? O filho de um rei? Assim diz a parábola. Sim, mesmo tornando-se o guardador de porcos, dos elementais, estes são os porcos, ele não era um príncipe? Ele era. E, depois de perceber com autorrealização, deixando os porcos e voltando para casa, ele deu um passo em direção ao pai, e o pai deu 9 passos em sua direção, abraçando-o. Eu não entendo porque algumas pessoas dizem que estávamos no mundo espiritual antes de virmos para a Terra. Éramos seres vivos. E viemos voluntariamente para aprender lições. Claro, o filho pródigo voluntariamente pede ao pai que lhe dê sua fortuna, e isso significa o uso da mente, e desce. Claro, o pai poderia impedi-lo se quisesse, mas a primeira virtude na existência infinita é liberdade. Esta é a bênção. A parábola do filho pródigo, após a autorrealização, quando ele voltou, estava em uma condição muito melhor do que seus irmãos, os arcanjos, como lemos na Bíblia. Como? Quando ele voltou, o pai deu-lhe a primeira veste de um príncipe. E deu-lhe um anel. O que é este anel? Um círculo é o símbolo da eternidade. Como Deus é movimento, você começa a se mover em um anel onde não há começo nem fim. Então, um ser humano, o filho pródigo, voltando, sabe com sua experiência nas ilusões do tempo e espaço o que é o agora eterno, que significa eternidade. Muitas vezes, entrando em contato autoconsciente com os arcanjos, nossos irmãos, eu lhes coloco a pergunta: o que é o tempo? Eles não sabem. O que é a eternidade? Eles não sabem. Quando eu lhes pergunto o que é a vida, eles sabem, eu. Você. Nós. O que somos? Nós. O que é a vida? Agora. Isso eles sabem porque, com a palavra agora eles significam o agora eterno, que não é uma ilusão, porque tempo e espaço são ilusões, o agora eterno não é. Então, antes éramos o mesmo que somos agora e quando passamos ainda somos os mesmos? Sim. O que eu disse? Sua identidade, seu ego, mesmo como uma pequena autoconsciência, é sua autoconsciência. Você é Deus vendo seu reflexo como um homem ou como uma mulher, não importa. Você vive a vida como Deus. Agora, vou lhe fazer uma pergunta. Onde você supõe que irá no que você chama de autorrealização? Movendo-se no espaço? Em algum lugar? Onde está esta autorrealização? Em todo lugar e agora. Você não vai retornar a algum lugar, longe de onde está agora. Então, você já está, agora, na existência infinita. Então, eu tenho que progredir muito ou esperar e ficar na mesma condição, e eu não gosto disso. Você não gosta disso? Quer você queira ou não, você vai progredir porque essa é sua natureza de uma das duas maneiras. Existem duas maneiras de mudar, o chicote do destino que você conhece sob a palavra de karma, ou, pelo raciocínio. Você pode aprender sua lição pela observação e meditação. Não há necessidade de passar por certas circunstâncias para aprender a lição. Ou, se você não quer isso, estando sob o fascínio e o encantamento de eventos e coisas, cometendo o mesmo erro, obtendo a mesma experiência, não chamo isso de punição, ainda assim, você tem que aprender a lição por uma dessas duas maneiras. Causa e efeito, ou pelo raciocínio, temos que retornar para casa, isso significa, dentro de nós. Estamos fora e devemos voltar para dentro. Agora, ao entrar, você também está fora. Mas, ao sair, você não está entrando. Isso é muito difícil de entender. Entrando dentro de você, você também está fora a obter os poderes que eu chamo de super-autoconsciência. Mas, concentrando-se fora, você não está dentro.
Isso requer muita experiência para conhecer a verdade disso. Então, não vamos nos tornar algo que já não somos agora.